irmãos estavam se preparando para partir, José demonstrou generosidade ao dar a eles suprimentos para a viagem. Não foi fácil para os irmãos deixarem Simeão para trás, mas estavam certos de que voltariam para buscar mais grãos e de que poderiam trazer Benjamim com eles. As nuvens pareciam estar se dissipando, mas não perceberam as tensões que ainda se criaram em sua família nos dias que estariam por vir. E seguindo ordens de José, o mordomo dele restituiu o dinheiro dos irmãos, colocando-os nos sacos. Porém, posteriormente, o mordomo afirmou ter recebido a prata deles e deu crédito disso ao Senhor. Ou simplesmente o mordomo estava mentindo, o que é pouco provável. Ou o próprio José pagou pelos grãos, de modo que pudesse cuidar dos seus pais e dos parentes que havia mais de 20 anos que ele não via. O dinheiro nos sacos fazia parte de seu plano para testar os irmãos e prepará-los para a próxima viagem ao Egito. No entanto, há alguns problemas relacionados à descoberta desse dinheiro. Quando um dos irmãos encontrou a prata em seu saco de mantimentos, como lemos no verso 27 e 28, todos os outros devem ter procurado também, encontrando o restante da prata. Pelo menos essa foi a história que contaram ao mordomo de José quando chegaram ao Egito pela segunda vez. Contudo, se foi isso que aconteceu, por que os irmãos reagiram com tanta surpresa quando abriram os sacos de grãos ao chegarem em casa? Dizer que seu relato ao mordomo foi apenas uma versão condensada seria o mesmo que acusá-los de ter péssima memória. Os irmãos, eles afirmaram especificamente que haviam descoberto dinheiro dentro dos sacos, na estalagem e não na casa. Eles foram muito claros nisso. Supomos que essa seja a verdade. Uma vez que não tinham motivo algum para mentir para o mordomo de José, porque eles precisavam desesperadamente da ajuda dele. E por que mentir quando estavam devolvendo todo o dinheiro? Por que essa necessidade? Quais são algumas possíveis soluções para esse impasse? Talvez, gente bonita e fofa de Deus, o mordomo tivesse colocado parte desse dinheiro nos sacos de mantimentos, nos sacos de grãos. E os irmãos acharam o dinheiro que estava nos sacos de mantimentos quando chegaram na estalagem naquela noite, mas só descobriram o restante quando chegaram em casa e esvaziaram os outros sacos de grãos. No entanto, o autor afirma aqui claramente que cada homem encontrou todo seu dinheiro na primeira parada que fizeram. O dinheiro de cada um. O que significa que os 9 irmãos procuraram rapidamente em suas coisas e na mesma hora encontraram toda a prata. Se foi isso que aconteceu, então talvez os irmãos tivessem colocado o dinheiro de volta nos sacos com a intenção de enganar o pai e de mostrar surpresa quando o dinheiro fosse descoberto na casa deles. No entanto, pela maneira como Gênesis 42, verso 35 foi escrito, a impressão é de que sua surpresa e espanto foram verdadeiros quando encontraram o dinheiro. E por que enganar o pai quanto ao dinheiro? Eles não o haviam roubado e podiam levá-lo consigo na sua próxima viagem. De qualquer modo, Jacó não demonstrou preocupação e simplesmente comentou: pode bem ser que fosse engano. Qualquer que seja a explicação, essa experiência, irmãos, provocou medo e perplexidade no coração dos irmãos. O que é isso que Deus nos fez? Eles se indagaram. Sabiam que eram inocentes no que se referia ao dinheiro, mas
iriam conseguir convencer os egípcios disso? A vida deles poderiam, nesse momento, estar em perigo, correndo perigo. O relato que deram ao seu pai só fez com que o ancião se sentisse pior, especialmente quando ficou sabendo do confinamento de Simeão e do futuro envolvimento de Benjamim. Esse episódio poderia e deveria ter levado Jacó e seus filhos a sondar seu coração e a confessar seus pecados. Mas ao que parece, não foi o que aconteceu. Irmãos, muitas das vezes algumas coisas nos acontecem com a intenção que venhamos a parar, sondar o nosso coração, pedimos perdão. Mas o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa altivez nos impede disso. Tendo sido um bom momento para se buscar ao Senhor e orar pedindo sua ajuda e orientação, porém, apesar dos erros deles, Deus ainda estava operando de modo a cumprir seus propósitos. Aquilo tudo foi demais para Jacó. Verso 36 diz: então Jacó, pai deles, disse: vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi, e agora querem levar Benjamim. Todas essas coisas acontecem contra mim, clamou esse ancião, indicando assim como suspeitava de que seus filhos estavam por detrás do desaparecimento misterioso de José. Se houvesse a oportunidade de Jacó criar um canal no YouTube para fatos desconhecidos, o primeiro episódio seria o sumiço de meu filho José. Todas essas coisas acontecem contra mim. Do ponto de vista humano, essa era uma declaração válida. Porém, da perspectiva de Deus, todos aqueles acontecimentos estavam cooperando para o bem de Jacó, não para o seu mal. É muito triste ver Jacó expressando novamente seu maior amor por José e Benjamim, algo que devia, sem sombra de dúvida, magoar os outros irmãos. Imagina, seu pai sempre declarar um amor maior, um carinho maior, um apreço maior pelo seu irmão. Será que você não ficaria enciumado? Afinal, os outros 10 filhos não haviam realizado a difícil jornada até o Egito a fim de preservar a família? Era culpa deles que o oficial egípcio havia feito tantas perguntas pessoais, chamado os 10 de espiões e tomado Simeão como refém? Eles eram responsáveis pela devolução do dinheiro? Jacó poderia ter sido mais compreensivo, mas ainda estava sofrendo com a perda de José e a perda agora de Simeão, juntamente com a possível perda do seu segundo filho favorito, Benjamim. Era mais do que Jacó poderia suportar. E levando em consideração que Rubem não tinha o favor do pai, deveria ter ficado quieto, porém, talvez estivesse se sentindo na obrigação de agir como líder, como um cabeça, uma vez que era o primogênito de Jacó. Mas a sua sugestão foi simplesmente absurda. Que direito ele tinha de oferecer a vida de seus filhos como uma espécie de compensação pela perda de Benjamim? Será que chegou a discutir essa ideia pitoresca com a sua esposa e com seus filhos? Além do mais, de que modo a morte de 2 meninos inocentes poderiam reparar a perda de um dos 2 filhos prediletos de Jacó? Será que Rubem estava se oferecendo a sacrificar um de seus filhos por José e outro por Benjamim? Muitas das vezes nós teimamos em querer
dar uma ajudinha a Deus. Se não acontece da forma e do tempo que eu quero, eu dou uma ajudinha a Deus. Irmãos, Deus não precisa da sua ajudinha. Deus não precisa da minha ajudinha, tá? Não se esqueça disso. De que modo isso iria melhorar a situação daquela casa? Jacó não quis saber da sugestão de Rubem, nem de qualquer outra ideia pitoresca que colocasse Benjamim em perigo. As palavras, e ele é o único que ficou, do verso 38, significa que dois filhos de Raquel, só restou Benjamim. Trata-se de mais uma declaração egoísta de Jacó, que fez com que os outros filhos se sentissem membros de segunda categoria dentro da família. Benjamim devia ser protegido, mesmo que a família inteira morresse de fome. A crise não faz o homem, só mostra, só revela quem ele é. Jacó estava revelando quem era verdadeiramente o objeto de seu afeto, da mesma forma que havia feito em seu encontro com Esaú, lá em Gênesis 33, vocês lembram? Agora, eu quero convidar vocês a pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Por que José devolveu o dinheiro deles? Será que ele pensou que eles precisariam do dinheiro em virtude da fome que assolavam a terra? É mais provável que ele queria aprofundar o interesse e a preocupação deles. E podemos notar aí no verso